Beleza, vamos começar, tô gravando aqui para todo mundo. Antes de começar, eu quero dar alguns conselhos iniciais para essa aula ser efetiva. Então, o segundo conselho que eu quero dar para você é o seguinte: eu vou falar sobre essa aula, sobre graça e reino. E eu vou falar muito sobre igreja e sobre nós como cristãos. Então, em muitos momentos eu vou falar sobre desvios que nós vemos nos dias atuais e pontos de melhoria relacionado a isso. Mas eu quero deixar claro que tudo que eu falar aqui, eu não estou falando especificamente de uma comunidade de fé, de um grupo, de uma igreja. Eu estou falando de uma maneira geral, porque quando nós fomos para a África, nós conhecemos muitos grupos e a gente tem se relacionado com muitas pessoas. Então eu quero deixar claro, não estou falando sobre um público específico, tá bom? Então eu quero pedir para que você esteja com a sua mente aberta para receber isso, não de uma maneira, é uma indireta ou está falando de X, Y, Z. Se por acaso algum exemplo que eu der, ele servir para a tua realidade como cristão ou como igreja, você seja um agente de transformação, você seja a mudança que você deseja ver no seu ambiente. Amém? Então vamos lá, esses são os conselhos iniciais. Essa aula é sobre graça ou reino e as pílulas do Matrix. Agora você deve estar me perguntando, o que Matrix tem a ver com o reino e graça? A primeira resposta é nada, eu só coloquei isso para deixar o povo curioso. Mas a segunda resposta é mais ou menos, por quê? Porque quando a gente fala sobre graça e reino, a gente vê que de maneira geral, na nossa cultura cristã, a maioria das pessoas elas enxergam como se fossem mundos paralelos, né? Então tem a graça e tem o reino. Como se eu pegasse uma pílula e escolhesse exatamente em que mundo viver, em que mundo eu funcionar e fluir. Então não é exatamente assim. Mas o que eu quero, acho que é importante, a Pri me deu essa dica, é assim, explica para as pessoas o que é Matrix, porque nem todo mundo assistiu o filme, nem todo mundo é velho igual eu, né? Então Matrix ele foi um filme que fala sobre essa realidade de mundos paralelos, né? Então o ator principal ele chega num determinado momento e ele decide escolher uma pílula e aquela pílula abre a mente dele de uma maneira que ele começa a ver as coisas completamente diferentes de que ele enxergava antes. Então será que o reino é desse jeito? Será que ele te deixa assim? Ele me deixou um pouquinho assim, mas é importante a gente entrar em alguns pontos, né? Então, qual é o entendimento de evangelho da graça e evangelho do reino, né? Eu vou falar aqui primeiro sobre uma definição geral. Então, quando a gente fala de evangelho da graça, de maneira geral, nós como cristãos entendemos que o evangelho da graça é o anúncio, é você anunciar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é baseado no que eu acho? Não. Isso está escrito em Romanos 1, 16 a 18. Então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que nós também entendemos que graça é justificação, ou seja, recebemos a justificação de Deus através de Cristo, que Ele nos tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Graça ela é imerecida. Você não merecia a graça, você não fez nada para isso, só que Jesus, o Pai deu o Filho por amor a nós e o Filho se entregou na cruz por amor a nós. Então é imerecida. E isso que eu falei aqui não é só o meu achismo, isso é o que todos os cristãos na face da terra acreditam. Agora, e quando a gente fala sobre reino, né? Então, graça é isso. Agora, e quando a gente fala sobre reino? Reino é um pouco mais complexo. Porque tem cristão que quando você fala de reino, ele fala, não, o reino de Deus é a igreja. Tem gente que fala, reino é a unidade do corpo. Reino são os valores cristãos. Tem gente que acha que é isso. E o cara que ele não é cristão, ou ele não tem essa concepção de reino, eu já ouvi umas bizarrices até assim engraçadas. Ah, não é a Princesa Elizabeth, não é Disney. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem muito bem reino, porque nós não vivemos hoje num modelo político de monarquia. Nós vivemos num modelo democrático, uma república. Então,
as pessoas elas não entendem muito o que Jesus quis dizer quando a gente fala sobre reino. Essa aula eu não vou enfatizar em todo o entendimento de reino. Eu vou dar uma perspectiva da diferença entre reino e graça e como você deve se movimentar. Então eu quero que você receba essa aula como uma pavimentação, como um primeiro nível de fundamento para tudo aquilo que você vai receber a partir daqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre o entendimento, ou seja, graça ele é mais claro para a maioria dos cristãos. Reino não, reino é muito solto, cada um enxerga uma coisa de uma maneira. Então, o que a Bíblia diz sobre os evangelhos, né? Então, evangelho da graça e evangelho do reino é os que são mais falados de maneira geral no cenário cristão. Só que, vamos pela Bíblia. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente vê o seguinte, existem vários textos que falam sobre evangelhos. Então eu vou ler cada um deles aqui. Em Mateus 4:23 fala: "E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que havia entre o povo." Então aqui fala evangelho do reino. Em Atos 24, 20 e 24, fala assim: "Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão somente pude terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou para testemunhar o quê? Para testemunhar o evangelho da graça." Ou seja, aqui nós vemos a palavra falando o evangelho da graça. Só que não para aí. A gente vê em 1 Timóteo 1:11 falando assim: "Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado." Qual evangelho é esse? Evangelho do Deus bendito. Ou seja, estamos falando de graça, evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho do Deus bendito. Depois, Marcos 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos fala do evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios 6,15, "E tendo os pés calçados com prontidão no evangelho da paz." E em 2 Coríntios 4,4 fala assim: "O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo." Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui é que muitas vezes a gente lê o termo puro, evangelho da graça, evangelho do reino, e a gente acha que só tem isso na Bíblia. Só que a gente vê que a Bíblia ela dá menção de vários evangelhos. O de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho da glória de Deus, o evangelho da paz, o evangelho do reino, o evangelho da graça. Só que, e aí? Esses evangelhos, eles são muitos evangelhos ou eles são o mesmo evangelho? Agora, se existem muitos, por que a gente, como cristão, tem uma ênfase muito grande dentro das igrejas, ou sobre a graça ou sobre o reino? Então, para você entender essa ênfase específica entre graça e reino, nós precisamos entender um pouquinho da história de como o evangelho chegou até nós como cristãos, como ele chegou até você. Então, nesse momento, eu quero contar um pouquinho da história, tá? Se quiser até mudar para mim aqui, eu não vou tirar a tela, mas você pode passar do lado aí e me ver aqui. Então eu quero falar um pouquinho de uma perspectiva sobre a evolução do evangelho, né? Então, o evangelho primitivo, Jesus Cristo, depois em Atos 2, depois a perseguição da igreja, até chegar na igreja católica apostólica romana. A partir da igreja católica apostólica romana, a gente começa a ver um monte de desvio. Desvio a respeito do quê? Desvio a respeito de pontos teológicos, desvio a respeito de doutrinas, desvio bíblico para beneficiar a religião em coisas seríssimas, por exemplo, a respeito das indulgências, a respeito das penitências, a respeito do comércio de coisas celestiais, como se você pudesse garantir um lugar no céu fazendo coisas. Então, a partir do momento que Martinho Lutero, na Reforma, ele levanta lá as teses e ele começa aquilo que se tornou depois os 5 solas, que virou meio que a base da Reforma, nós começamos a ver Martinho Lutero dando ênfase muito grande na graça. Então você vê que dentro dos 5 solas, os dois mais, não que dois mais importantes, mas os dois que dão a maior ênfase é o sola gratia e o sola fide. Então quando nós vemos o sola gratia, nós vemos que a definição seria que além dos atributos de Deus, que é o próprio Cristo em sua encarnação, o Espírito Santo aplica a graça ao coração do pecador. Ou seja, a graça é comum a todos os homens. A graça, ela é salvadora.
o homem que é salvo. Ou seja, quando a gente fala só a graça, a gente está falando que nós não recebemos por obras, ela é imerecida. E só a fé é a mesma coisa. Esse é o princípio que afirma que o homem é justificado unicamente, exclusivamente pela fé, sem acréscimos de obra e mérito humano. É por meio dele, através dessa fé. Então, nós vemos uma coisa acontecendo na história da igreja. Nós vemos que antes, com o desvio da Igreja Católica Apostólica Romana, e daí se você é católico e está assistindo isso, porque esse conteúdo vai ser aberto para todo mundo, eu não estou criticando uma religião, eu estou falando da história passada da Igreja Católica Apostólica Romana. Existia esse desvio onde as pessoas elas tinham obras para receber a salvação. Martinho Lutero ele fala, não, a graça, a salvação, ela vem única e exclusivamente pela fé. Então ele detém os solas. Então, o que acontece nesse momento da igreja? Acontece uma ênfase extrema na graça. Então sim, eu acredito. Vocês vão ouvir muitas coisas nesse curso falando sobre reino. Mas eu acredito que sim. Nós somos alcançados pela graça, justificadas por Cristo somente pela fé. Porém, o desvio romano acerca das obras é justamente o motivo de existir o extremismo na graça. Mas nós não podemos fazer com que isso invalide o evangelho do reino. Nós não podemos entender que a salvação é somente o primeiro passo. Então nós vemos, até segundo relatos de alguns historiadores e teólogos, a gente descobre coisas interessantes. A gente descobre, por exemplo, que Martinho Lutero, de novo, não tenho como contestar isso, afirmar isso, mas nós temos relatos em livros, em muitos lugares, muitas fontes, que Martinho Lutero, ele cogitou de forma muito séria tirar da Bíblia o livro de Tiago. Por quê? Porque no livro de Tiago nós vemos textos que podem parecer contraditórios à graça. Então eu vou ler aqui, eu nem vou mostrar aqui na tela para vocês, mas eu vou ler depois se você quiser se acompanha. Então em Tiago 2:1 fala assim, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Daí fala, meus irmãos, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Parece contraditório, não é? Ele começa a falar de fé e obras. Daí a gente vê Tiago 2,15 a 18. E se o irmão ou a irmã estiver nu e faltar mantimento cotidiano? E se algum de vocês disserem, ide em paz, aquietai-vos, afartai-vos, mas não lhes der o necessário no corpo, ou seja, obras, que proveito virá daí? Tiago fala. Daí ele continua, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Daí ele continua, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mas a tua fé sem obra, aliás, ele fala assim, tu vem com a fé e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E depois tem muitos outros textos, mas 2,26 também fala, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. São textos fortes. E para quem estava vivendo aquele desvio do catolicismo, da indulgência e tudo mais, ler esse texto de Tiago pode parecer até contrário aos 5 solas. Pode até parecer contrário a respeito das obras. Mas, o que eu quero deixar claro aqui? Eu quero deixar claro que o extremismo é igual ao desvio. Eu não posso sair de um extremismo e ir para o outro extremo. Não pode acontecer isso. Sempre que há o extremismo, há desvio, gente. Isso é importante. Porque, sim, a graça está disponível. O Senhor ele se entregou por nós, nós não merecíamos. E sim, a graça nos deu acesso à eternidade. A graça, ela nos deu salvação. Só que a pergunta que eu quero fazer para você que está ouvindo essa aula. Salvar do quê? Salvar deste mundo? Salvar para quê? Salvar para ter um lugar garantido no céu? Amém, eu creio nisso. Só que, mas e aqui embaixo? E agora? E agora o que você vai fazer da tua vida? Então, eu quero deixar claro que desvios extremos sempre geram desvios. Então, existem alguns desvios claros e aqui
talvez eu vá parecer um pouquinho crítico, porque eu vou falar de situações reais. Mas eu quero que você trate isso de maneira aberta, tá? Então, desvios da igreja. Quando a gente fala de desvios da igreja, a gente vê aí muitos. Mas eu vou enfatizar aqui dois primeiros, né? O primeiro é a comunidade de fé que dá ênfase só à graça e à salvação. Ou seja, é só céu e a pessoa ela é isenta de ações práticas aqui na terra. Além disso, esse mesmo desvio faz com que as pessoas elas busquem somente coisas para os próprios interesses, porque agora que eu tenho a salvação, lugar garantido no céu, tudo para mim. Então, o que a gente vê nesses desvios? A gente vê pessoas que só olham para o céu e elas usam esse argumento para ganhar mais coisas para si próprio. Lógico, eu estou generalizando, tá, gente? É importante, mas o que a gente vê muito isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, por quê? Porque quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar, né? Então, uma justificativa para isso. Qual a consequência desse desvio? Cada vez mais pessoas buscam somente os próprios interesses. Daí a gente vê outros desvios também, mas daí a respeito do reino. Que é a comunidade que ela dá ênfase no reino somente como a sua própria denominação. Então, ou seja, nesse caso, tudo é para denominação. Ou seja, o reino é usado fora do contexto e da revelação profunda somente para atingir interesses de uma comunidade, de uma congregação em si. Então, o que acontece na prática? Na prática é como se o reino fosse só a igreja, mas ainda assim, não só a igreja, mas a que você faz parte. Aí é um desvio. Por quê? Porque frases como o reino vai ser conquistado à força, sobre renunciar tudo por amor de mim, são frases utilizadas somente para atingir aquele interesse daquela comunidade, não para o próximo, não para o pequenino, não para a sociedade, não para aqueles outros que precisam. E o reino ela é mais ampla que isso. E outro ponto também aqui nesse caso é que a história que Jesus falou a respeito do oprimido, do órfão, da viúva, de dar comida para quem tem fome, acaba sendo minimizada para comunidades que tratam o reino somente como seu próprio grupo. Então a gente acaba entendendo e falando que o evangelho do reino é somente para evangelizar pessoas, para que a igreja cresça em número de pessoas. Então, qual a consequência disso? É muito parecido com a consequência anterior. Ou seja, pessoas elas acabam dentro da igreja não tendo uma satisfação profissional, porque elas vivem uma vida de satisfação só quando elas estão dentro da igreja, servindo lá na comunidade, mas quando elas estão fora, elas perdem o sentido. E a gente vê, o segundo ponto é que igrejas muito cheias, mas a comunidade, daí quando eu falo comunidade, estou falando da sociedade ao redor daquelas igrejas, elas continuam com os mesmos problemas sociais, mesmas necessidades. Então, essas são as consequências. Tem um outro ponto também que eu não tinha colocado aqui, mas me veio à mente, é muito forte, que é o desvio de igrejas que usam o reino, comunidade de fé que usam o reino, somente para falar como a unidade. Então, a reino é unidade, é unidade. Isso é muito bonito no falar, mas a gente vê que a maioria das pessoas que falam de reino como comunidade, ela só dá ênfase na irmandade, mas pouquíssimo em ações práticas em conjunto. Então, tirando eventos que desenvolvem em conjunto pontualmente durante o ano, a gente vê que poucas comunidades de fé, congregações trabalham junto em prol do reino. Então, ou seja, muito bonito, mas pouquíssimas ações a respeito de ações em conjunto e pequeninos, oprimidos, necessidade. Tá, e o desvio a respeito de nós como cristãos. Primeiro eu falei da comunidade que nós fazemos parte, de maneira geral. E daí eu estou falando de novo, não de uma denominação, estou falando de todas as igrejas de maneira geral. Mas e como nós como cristãos? Primeiro é o mindset errado a respeito de como nós enxergamos céu e terra. Então, a gente vê o quê? A gente vê muito cristão frustrado com a terra e com a esperança do céu. Ou seja, é muito comum esse tipo de cristãos que normalmente, de novo, estou generalizando, mas são pessoas
que têm uma realidade mais sofrida, mais carente. Então, elas, quando você pergunta sobre essas coisas, elas falam: ai, filhinho, olha, querido, aqui na terra tá uma desgraça, mas glória a Deus porque a gente vai para o céu. Então a gente trata como se assim, tá tudo perdido, vai acabar mesmo, mas glória a Deus que um dia a gente vai para o céu. Tá errada essa mentalidade sobre céus e terra. Deus não nos falou do Evangelho do Reino para a gente ter desesperança na terra, porque Ele amou o mundo. Ele nos colocou na terra para transformar o mundo. Segundo mindset errado, é o cristão que acha que ele tem cadeira cativa no céu, agora o foco é que eu sou herdeiro aqui na terra. Então se eu sou herdeiro, tudo é para mim. Quem são esses? Normalmente são os cristãos que têm uma realidade um pouquinho melhor, financeiramente. Então essas pessoas, elas acabam tendo aquele exemplo que eu dei antes. Tudo para mim, sempre. Então até a justificativa de eu querer ter mais e mais dinheiro é porque eu falo que não, eu vou ajudar o próximo quando eu tiver mais. E acaba que eu sempre tenho mais, e o mais que eu falo que eu vou ajudar nunca vem. Porque é sempre para mim. Então o ponto que eu quero falar aqui é que o entendimento mínimo, ele gera uma relevância mínima, que é o que eu falei recentemente. Então, zapeando a internet, né, a respeito desses temas, eu sempre gosto, antes de falar disso publicamente, dar até uma estudada, não só baseado no que a gente crê, o que a gente vive, mas no que as pessoas estão falando por aí. Eu encontrei alguns comentários que são engraçados, né? Então vou até colocar eles aqui, né? Então, eu não quis colocar o nome da pessoa para não expor, mas eu deixei exatamente o que a pessoa escreveu aqui, ó. Coloquei aqui, crente 1. O evangelho, a pessoa falou assim: o evangelho do reino de Deus foi pregado no tempo de João Batista antes da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, o evangelho a ser pregado é o evangelho da graça, pois antes da morte de Cristo não poderia ser graça, pois o mesmo ainda não havia morrido para ser constituído a graça. Depois do arrebatamento da igreja de Cristo, da grande tribulação, aí será pregado o evangelho do reino novamente. Enfim, daí ele fala um monte de coisa aqui. Vamos ler o segundo aqui. Só um detalhe, aqui está dando menos de 5 minutos. Se cair, eu vou mandar o link lá e a gente continua, porque eu ainda tenho bastante coisa para falar, mas eu vou ser também bem sucinto. Mas é importante continuar e deixar aqui vocês com todo o entendimento, tá? Então vamos lá. O que a pessoa ela fala aqui? O segundo. Ele fala: o evangelho do reino não deve ser confundido com o evangelho da graça de Atos 20 e 24, que os cristãos estão pregando atualmente. O evangelho da graça de Deus promete a justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. O evangelho do reino declara que as boas novas da vinda do reino que estabelecerá o seu reino em poder sobre a terra. Aqueles que viverem e crerem no evangelho do reino, quando for pregado e forem preservados durante a tribulação, entrarão no reino para usufruir das suas bênçãos sobre a terra. Gente, de novo, peguei a amostragem de duas pessoas que eram os dois primeiros comentários em um lugar muito conhecido. Então o que eu quero dizer aqui tá errado esse entendimento. Se você tiver um entendimento limitado, você vai ter uma relevância limitada. Ah, Rafa, mas está errado. Está errado baseado em quê? Está errado baseado na Bíblia. Então eu poderia pegar muitos textos, mas se a gente pegar esses dois textos, a gente vê que não faz sentido, porque essas duas pessoas, e a maioria dos cristãos, tratam assim. Não, o evangelho do reino foi para a época de Jesus e vai ser quando nós vamos reinar para ele no futuro. Agora eu falo da graça, eu falo da salvação. Então, não, por quê? Olha o que fala em Mateus 6, 9. Por essa razão, quando orardes, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que Jesus estava nos ensinando a fazer? Ele estava nos ensinando a orar para sempre, depois dele morrer e ressuscitar. E, ou seja, nessa oração ele fala: venha a nós o teu reino. Então não, o reino não é somente para o futuro. O reino está disponível agora.
Tá, mas poderia achar que esse texto não está muito claro. Então vamos deixar claro um outro. Mateus 24:14 fala assim: e este evangelho do reino. Eu gosto da versão que fala: e quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o que está deixando claro aqui? Jesus, mais uma vez, ele fala para os discípulos que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, daí chegará o fim. Ué, mas não é para pegar o evangelho da graça? Ué, mas o evangelho do reino não é só quando Jesus estava na terra? Não, por quê? Porque nesse momento ele está falando para os discípulos sobre o que eles iam fazer depois. Tanto que a grande comissão, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e voltou para as testemunhas oculares, ele falou: agora vocês vão para todo o mundo pregar o evangelho. Ou seja, no momento que ele fala em Mateus 24, ele não tinha enviado eles para as nações. Mas ele estava dando uma instrução para o momento futuro. Logo, o que nós temos aqui de clareza? Que o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho do reino. Ele fala: e quando esse evangelho for pregado em todo mundo, aí chegará o fim. Tá, Rafa, mas e a graça? Você vai entender. A graça nós testemunhamos. Mas eu quero falar uma coisa: o entendimento ampliado, ele gera uma relevância ampliada. E é aqui que eu quero falar mais para vocês. As pessoas que foram para nossa imersão lá na África já viram esse slide, ou esse entendimento. Ele cresceu, mas eu quero disponibilizar para você que está nesse curso também. Então a melhor maneira para eu explicar essas pílulas, para eu explicar o Evangelho da Graça do Reino, é falando sobre amor, fé e esperança. Então, amor, fé e esperança, Rafa, mas é um texto que fala lá em Coríntios sobre um outro contexto. Não, naquele momento Paulo está falando sobre amor. O Senhor na nossa terra, a graça vem através do amor. E ele está falando sobre tudo, e ele fala: de todas essas coisas, perseverem no fé, na esperança e no amor. E ele fala que antes eu era menino, pensava como menino, chega o tempo que eu preciso crescer. Então essa é uma maneira didática para explicar essa evolução, como as coisas acontecem na nossa vida. Então a primeira coisa que você precisa entender é esse entendimento. Eu vou colocar aqui. Então, primeiro é o amor. O amor tem a ver com a graça. Voltando aqui o slide. Tem a ver com a graça, mas tem a ver com você. Por quê? Tudo começa, o amor, através de você. O Pai deu Jesus por amor a você. Jesus se entregou na cruz por amor a você. Então você se achega a Cristo por isso. Você não merecia, mas o amor dele te invadiu. Mas você se achegou porque você precisava de algo. Você chegou numa igreja porque você precisava de um emprego, precisava de uma casa, precisava de uma cura, precisava de alguma coisa. Você se achegou. Era tudo sobre você. E é assim na graça. É tudo sobre você. Jesus, ele te ama. E ele faz tudo porque ele te ama. Então, no começo da nossa fé, é até engraçado, né? A gente pede umas coisas pro Senhor que não faz sentido. Ah, Senhor, se o Senhor existe, apaga a luz apaga. Ah, faz isso. Coisas muito infantis, mas o Senhor, por amor e por saber que você ainda é uma criança na fé, ele te dá, porque é sobre você. Mas à medida que as coisas elas avançam, você passa para o cenário da fé. O cenário da fé é o cenário do nós, é o cenário do coletivo, é quando você se firma numa comunidade de fé, numa igreja. Então, isso tem a ver com salvação espiritual, isso tem a ver com a igreja física, isso tem a ver com a congregação, isso tem a ver com o chamado. É quando você, presta atenção em mim, não quer só mais que aquilo fique em você, você quer que seja através. Então você quer compartilhar para as pessoas, então você começa a servir na tua igreja, na tua comunidade de fé, num ministério específico. Começa a ajudar crianças, começa a ajudar jovens, começa a ajudar no ensino, começa a ajudar no que for. Então você começa a viver mais o nós. E por que eu falo que salvação espiritual tem a ver com a fé? Porque você não consegue ter certeza do futuro sem a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, é aí. Só que o que acontece, a maioria dos cristãos param aí. Só que Deus, ele tem que você avance na esperança. A esperança tem a ver com os outros.
A esperança tem a ver com salvação física. A esperança tem a ver com a igreja como indivíduo também na sociedade. Lógico que não, eu estou usando alguns termos aqui que eu quero deixar claro, gente, que são termos da nossa cultura cristã atual, tá? Então quando eu falo igreja física ou igreja como indivíduo, é só um exemplo, porque isso na realidade não existe. A igreja, ela é celestial e ela é só uma. O que nós chamamos de igreja física, na verdade são comunidades de fé e congregações. Porque não existe mais que uma igreja, só existe uma que é de Jesus, mas isso eu vou falar numa outra aula a respeito da igreja, que é importante você também participar. E igreja indivíduo não existe. Tem gente que tem aquela visão e fala assim, não, mas o que é igreja? A igreja é a parede? Não, a igreja sou eu. Não, querido, também está errado. Você não é a igreja. Porque a igreja é onde nós somos um. A igreja é de Jesus. Então você como indivíduo é parte do corpo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você não é igreja. Mas enfim, estou adiantando outras coisas aqui. Então, a maioria dos cristãos eles ficam parados nesse segundo pilar aqui, que é dentro da igreja. Então a gente acha que a igreja é o final, e a igreja não é o final. A tua comunidade de fé ela é só o começo. Agora Deus, ele lá para Pedro, ele deixou bem claro, Pedro, eu vou te dar, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu dar-te-ei as chaves do reino, e o que ligar na terra será ligado nos céus. O que estava acontecendo ali? Jesus estava estabelecendo a igreja como uma plataforma para que a gente possa estabelecer o reino. Então, a igreja, ela é o meio para que a gente se achegue, para que a gente estabeleça o reino. Mas não é somente através da minha comunidade, não é somente eu ganhando pessoas. E eu não estou falando isso no sentido de invalidar nada, eu estou falando que a gente tem que, e o mínimo que a gente pode fazer é que se a gente for salvo, se a gente é abençoado no lugar onde a gente serve, a gente tem que ir lá mesmo, cuidar, ajudar, fazer, fluir. Mas o que eu quero dizer é que se você parar ali, você deixa de gerar relevância. Então esse terceiro pilar tem a ver com sociedade, tem a ver com boas obras e tem a ver com propósitos específicos. Eu gosto de falar que no anterior, na comunidade de fé, tem a ver com chamado. É igual quando Jesus ele encontrou Pedro, ele chamou Pedro. Ele deu um chamado para Pedro, ele deu um sentido para Pedro, ele deu uma direção para Pedro. Agora, propósito específico é diferente. Propósito específico de Pedro era para ele ser um apóstolo, lá para a igreja de Jerusalém. O propósito específico de Paulo foi ele ser um apóstolo para os gentios, para ele ser um empreendedor ali. Alguém que também gera recurso para a realização daquilo. Então, chamado, eu acredito, na minha percepção, eu não quero que você acredite em tudo que eu estou falando, e não quero que você trate como uma verdade absoluta. Mas na nossa percepção do Vux, chamado é diferente de propósito. Chamado tem a ver quando você é chamado para Deus, para uma direção específica no Evangelho, tem a ver com a grande comissão, tem que ir com o ID. Mas propósito específico é como você vai aplicar, como você vai estabelecer o reino de Deus no teu trabalho, não só de noite e aos finais de semana, mas de segunda a segunda. No teu horário comercial, você está trabalhando para quê? Então, aqui, você, nesses dois primeiros pilares, a igreja transforma pessoas. E nesse terceiro, pessoas transformadas transformam o mundo. Deus ele não perdeu a esperança no mundo. Então, lá, nos primeiros dois passos, onde a graça ela se manifesta em nós, é a fé através da igreja, na congregação, nós transformamos indivíduos. Nós, como indivíduos, entendendo reino, transformamos a sociedade. Então, aqui é o que eu quero deixar claro. Talvez você que já ouviu isso na turma, numa imersão lá na África, já tenha entendido isso. Mas eu quero enfatizar para você que está vendo isso pela primeira vez e para você também que talvez já ouviu isso, mas ainda o teu entendimento não ampliou. Talvez você só ouviu, mas a tua mente não ampliou a respeito disso. Isso é muito importante, para quê? Porque a maioria de nós... A maioria de nós fica nesse círculo aí. Então tá vendo esse círculo aí entre o amor e a fé? A gente fica aqui assim, só querendo trazer mais pessoas para minha comunidade, mais pessoas para minha comunidade. Tem esse muro, esse bloqueio aí a respeito da sociedade. Então, aquilo que eu falei é muito sério. Entendimento limitado, relevância limitada. Por quê?
Porque, de fato, se você não tem entendimento que nós estabelecemos o reino, o que você faz de segunda a sexta-feira no teu trabalho, de segunda a sábado, é somente trabalhar para tua família, para tua casa, para os teus próprios interesses. Ou talvez com uma boa justificativa de, ó, vou ganhar dinheiro para ofertar, para abençoar minha comunidade. Amém, isso é lindo, mas a realidade é que Deus não te chamou para você trabalhar por dinheiro. Deus não te chamou para você trabalhar somente porque uma vida é promissora. Deus ele te chamou para que você possa estabelecer a realidade do reino na terra, olhando para os outros, olhando para a sociedade, desenvolvendo um propósito específico e, sim, gerando salvação física. Eu vou falar mais sobre a salvação física na aula que eu falar sobre reino. Mas qual é o nosso foco e o que eu quero te passar aqui? Que a gente amplie essa trajetória. Eu vou dar só 2 ou 3 exemplos aqui antes da gente concluir essa aula. Então, vamos pensar em exemplos práticos. Se você quiser pegar aqui a minha imagem, eu vou deixar compartilhando a tela, mas é só você passar aqui do lado se você estiver no aplicativo, que é o seguinte, se você, vamos imaginar você, uma pessoa que tinha uma dependência, um caso de ter uma dependência química, você está no pilar do amor, o amor de Deus, a graça veio e te invadiu. Daí você foi para uma comunidade de fé e você fala, poxa, não pode ficar em mim, eu tenho que transmitir para os outros. Daí o que acontece? Você vai encontrar algum lugar dentro daquela congregação onde você possa servir. Normalmente você vai ver se tem alguma coisa com a tua realidade. Você vai achar um ministério, uma ação que trabalhe com dependentes químicos. Daí você vai lá e reúne nessa ação semanalmente, é uma bênção. E você pode ajudar mais pessoas naquela congregação a respeito disso. Só que o que acontece nesse processo, nesse primeiro exemplo? Você limita a atuação dessas pessoas no reino. Por quê? Simplesmente porque essa pessoa ela foi salva e ela vai frequentar aquela reunião naquela comunidade de fé algumas vezes na semana, uma, duas, sei lá. Só que de segunda a sexta-feira a pessoa ela vai trabalhar num trabalho normal. Ela vai trabalhar somente para pagar as contas dela. Então, limitou. E o que ela vai fazer no trabalho dela? No máximo que ela vai fazer é talvez ela falar de Jesus no trabalho dela, se fizer, porque vamos ser sinceros, a maioria das pessoas, quando elas estão cheias do Espírito Santo, que elas chegam a Cristo, elas viram uma bomba e evangelizam o mundo inteiro. Depois, sem perceber, não é por mal não, aquilo vira comum e ela trabalha lá de segunda a sexta-feira, se for contar no dedo quantas ela falou, testemunhou a graça, talvez a uma, e olhe lá. Então, limitou. Agora, vamos imaginar um cenário de uma pessoa entendendo essa perspectiva que eu estou passando para vocês de reino. O que acontece? A mesma pessoa que teve um problema de dependência química foi invadida pela graça de Deus, entrou numa comunidade, se encontrou num grupo que fala sobre dependência química, se reúne uma vez por semana, é uma bênção, só que ela, bum, entende reino. O que acontece? Ela fala, meu Deus, eu posso fazer algo na sociedade. E ela entende que o propósito específico normalmente está relacionado àquilo que ela viveu. Então ela fala, poxa vida, eu vou começar um trabalho com dependentes químicos, eu vou trabalhar com isso. Eu não vou só servir ministerialmente com isso, eu vou trabalhar, eu vou fazer full time isso. Então o que ela faz? Ela vai lá, começa um projetinho que depois pode virar uma ONG, ou talvez pode virar uma empresa. Existem 1000 caminhos. Só que o que acontece? Aquilo cresce. Ela não está mais trabalhando por dinheiro, ela está trabalhando por propósito. Ela coloca o reino em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Qual a vantagem nesse cenário? Primeira vantagem, ela está trabalhando totalmente pelo reino. Ela está ajudando outras pessoas pelo reino. E sim, ela vai viver disso, porque nunca falta nada. Eu gosto muito daquela música, nunca falta nada, é impressionante, não falta nada. E o quarto benefício nesse segundo caso, existem muitos, mas o quarto é que ela pode inclusive pegar pessoas da comunidade de fé que ajudam e trabalham no ministério que ela faça parte, para trabalhar com ela. Ou seja, ela faz com que outras pessoas trabalhem integralmente pelo reino. Aí você pode falar aqui nesse quarto exemplo, ah, Rafa, mas isso daí só funciona para o cara que ele é empresário. Não, talvez se você trabalhe numa organização com esse entendimento, você pode convidar outras pessoas para trabalhar com você. Então, olha o tamanho disso. Vamos pensar em outros exemplos. Uma mulher que foi abusada na infância e daí ela entra na igreja, ela recebe essas graças, esse amor, e ela começa a ajudar no ministério de crianças.
Se ela trabalhe lá no Ministério de Crianças e não entende o reino, ela vai de segunda a sexta-feira trabalhar em qualquer outro lugar, numa contadora, num negócio e tal, e não vai fazer nada a respeito do propósito específico que talvez ela carrega, que tem a ver com transformar a vida talvez de outras crianças, ou curar a infância de outras pessoas que foram abusadas. Só que ela vai lá e entende reino, bum! Ela vai, ajuda o ministério dela de crianças, porque uma coisa não invalida a outra. Só que ela de segunda a sexta-feira vai começar a encontrar uma maneira no Senhor de trabalhar pelo propósito específico, seja trabalhando nos caminhos mais óbvios, com crianças, com escolas, ou em caminhos mais amplos hoje, com entendimento, com conhecimento, com áreas que evitam o abuso, áreas que cuidam de pessoas abusadas. Isso pode virar muitas coisas, como empresas, startups, trabalhos, prestação de serviço. Em outras áreas, em outras aulas eu vou falar sobre caminhos mais práticos, mas o que eu quero deixar claro aqui, você está entendendo como amplia o entendimento? Significa você trabalhar por algo maior. Então, nesse caminho, eu quero terminar falando o seguinte: nesse curso e nesse grupo de pessoas que estão se conectando por um propósito maior, o meu objetivo aqui, o nosso objetivo como Vux, é para que você entenda essas coisas, exploda dentro de você, mas isso não pare em você, para que você não seja represa, você seja rio, você possa conectar outras pessoas que vão ser despertadas, para que você possa ajustar a sua vida para viver por isso. Para quê? Para isso daí acontecer que está no slide. Para que essa trajetória do Evangelho do Reino seja maior, não pare na nossa congregação e ela consiga ser amplamente. O que vai acontecer? Você vai começar a manifestar o reino no teu trabalho. É impressionante, gente. Eu vou falar mais sobre isso sobre uma próxima aula sobre o testemunho. Mas eu, durante a minha vida, eu só entendi o reino do jeito que eu ensino hoje em 2015. Mas eu me converti em 2003. Então, nesse período todo, eu falei sobre Jesus no meu trabalho. Eu falava sobre a graça, eu falava sobre Jesus morrer na cruz, sobre a salvação, sobre a ressurreição, sobre a justificação. Só que, gente, sinceramente, eu comecei a ganhar muito mais pessoas para o Senhor quando eu comecei a falar do reino. Por quê? Porque a graça é o testemunho. Jesus fez isso comigo, ele fez isso na minha casa, fez na minha família. Só que o reino eu prego. Quando eu começo a falar disso para as pessoas, eu falei disso para pessoas de todos os tipos de crença, para ateus, para espíritas, para católicos. E todas as pessoas, elas olhavam isso e falavam: meu Deus, isso daí é impressionante. Por quê? Porque o reino te dá propósito. E você começa a ficar maluco. Então, eu quero que você seja um agente de transformação. Aqui embaixo no slide eu estou falando sobre essa trajetória. Começa na graça e amplia o reino. Só que no meio tem um processo que é renúncia. Não é fácil. Não é fácil viver o reino. Ele te frustra, depois ele mexe com você e você precisa renunciar a algumas coisas. Você precisa renunciar. Só que eu quero nesse curso, nessa short class, te ajudar nesse processo de renúncia. Não é fácil, mas é simples. Existe um caminho. E você não está aqui por acaso, existe um propósito maior. Então, o que eu quero falar é: continua a trajetória, não seja o bebê. Paulo ele fala: antes eu era menino, pensava como menino, só que chegou o tempo que eu preciso deixar as coisas de menino. Então, enxergar graça, sim, é verdadeiro, é imerecida. Jesus ele te fez, você não precisa fazer nenhuma obra. A graça não é feita por obra. Mas a partir do momento que você recebeu a salvação, daí você, através desse entendimento do reino, cresce e entende que não é mais para você, mas é tudo para o Senhor. Não é mais para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para o teu casamento. É tudo para Ele. E quando você entende o quão louco é isso, você vive para Ele e automaticamente a tua vida tem mais sentido. Então cresça. O que eu quero deixar de conclusão dessa aula aqui é: não são pílulas. Você não tem que escolher uma pílula ou outra. Na verdade, você tem que tomar as duas. Tem gente que só está tomando uma. Então, eu quero te dizer: tome a outra. Amplie, cresça, entende o reino. Então, existe um comparativo que eu gosto de falar, é das pessoas que elas viram como um bebê. Elas viram só num pilar. Qual a diferença? A diferença é que se o cara vive só o pilar da graça, ele vai só atuar part-time no reino. Como? Na igreja dele. Ou seja, ele vai viver a vida dele para ele e ele de noite e no final de semana vai atuar no reino.
ele vai esperar a volta de Cristo. Quem pensa só desse jeito, ele só espera, ele acha que ele vai ser pego de surpresa. Ah, eu vou esperar a volta de Cristo. Não, querido, não é assim. E ele acumula e busca só os próprios interesses. Mas agora, tomando a pílula do reino, entendendo isso, você vai trabalhar full time para o reino. Não é mais só servindo no ministério, mas é servindo no ministério e sendo um ministério aonde você for na sociedade. Não é você esperar a volta de Cristo, é você acelerar a volta de Cristo. E não é mais para você acumular e próprios interesses, é você distribuir mais e colocar o reino em primeiro lugar e tudo ser acrescentado. Então, o que eu quero dizer é, a graça, ela é importante. Passar por isso, ok. Mas você viver sem evoluir é desvio na tua trajetória. E você, se você não entender o reino e não viver, você vai se tornar, infelizmente, uma pessoa incrédula e improdutiva. Um líder que eu amo muito, chamado Bispo Betão, ele fala isso. Tem gente que quer fazer o inverso, quer colocar tudo acrescentado para depois colocar o reino. Não, por que eu trabalho? Por que eu faço? Para um dia eu viver o meu propósito. Cara, isso é incredulidade. É porque você não acredita que você trabalhando para o reino, Deus ele pode acrescentar todas as coisas. E improdutividade por quê? Porque de fato você vai trabalhar pouco para o reino. Hoje eu vivo a vida mais feliz da minha vida, por quê? Porque eu trabalho full time para ele, entendeu? De novo, não é fácil, não quero que você receba isso de uma maneira acusadora, mas eu quero que você receba isso de uma maneira de consciência, para que você se mobilize. Eu vou falar uma aula sobre frustração, viabilização e realização. Talvez você está ouvindo isso e já está viabilizando a tua vida para viver para o reino. Talvez não, talvez você está frustrado. Beleza, você vai viabilizar. Então, quero dizer uma coisa, não existe duas pílulas, é uma trajetória e um evangelho. Não existe evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho da paz. É tudo uma coisa só que você cresce fase a fase. Amém? E para terminar, eu quero orar e eu quero falar uma coisa. O reino não é contra nada, o reino é a favor. É a favor do quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, em alguns momentos, talvez nessa aula, eu falei sobre desvios da igreja, desvios de você, talvez de nós como cristãos. Talvez possa parecer que eu dei indireta, ou eu estava falando de XYZ, ou que eu estava sendo um crítico. Eu quero dizer uma coisa, o reino não é de críticos, o reino é de transformadores. Eu, quando entendi o reino em 2015, lógico que eu fiquei maluco. Então, quando eu falava disso, eu falava assim, eu falava da graça, eu pegava aqueles 3 pilares que eu mostrei antes, eu falava assim, isso é importante? É, mas é incompleto! Por quê? Porque eu ainda tratava um pouco com uma cisma, eu tinha uma cisma da graça. Eu não entendia isso. Até que um dia no carro, no trânsito de São Paulo, o Espírito Santo invadiu aquele carro e falou para mim, nunca mais fale que o reino é contra algo. O reino não é contra a cultura, o reino transforma a cultura. Então Deus me falou, nunca mais fale da graça, da salvação e da minha igreja de uma maneira negativa, porque o reino não é melhor que a graça, é um processo de evolução. E eu lembro claramente, em um dia lá na África, que eu tive uma aula com um cara que é sensacional, ele é um apóstolo, chama Miguel Mar, que ele falou sobre a graça e a gente chorava ouvindo aquela aula. Porque, queridos, o reino não é contra nada. Então eu falo com ênfase, eu falo com força, porque isso mexe comigo, eu quero que mexa com você também. Mas eu quero dizer que o reino não é contra o ministério que você faz parte, não é contra o trabalho que você faz na tua comunidade de fé, não é contra nada, mas ele é a favor. Ele é a favor do quê? De você entender que tudo isso que você faz é uma bênção, mas aquilo é só o começo. Deus ele tem um propósito específico e ele te predestinou para viver coisas inimagináveis, aonde no dia a dia, no teu trabalho, para que você viva por propósitos maiores. Amém? Então é isso, essa é a aula, só começou, essa é a primeira aula que eu estou dando o fundamento aqui, eu vou orar agora para encerrar essa aula, eu vou abrir o chat para tirar algumas dúvidas, se você está assistindo essa aula na área de membros ou na transmissão, aqui embaixo vão ter comentários, coloca aqui suas dúvidas, fala o quanto isso abriu a tua mente, o quanto isso foi positivo. Eu acho que eu ouvi o feedback de vocês, é muito positivo, para que eu possa melhorar e para que a gente possa evoluir aqui como um todo nesse processo que só está começando, tá bom? Então vamos orar junto.
Se você estiver num lugar que você pode orar, feche os teus olhos também. Senhor, eu quero orar agora te agradecendo, Senhor, por cada um que recebeu esse conteúdo, Pai. O Senhor sabe que quando eu falo do teu reino, eu falo com uma força tão grande, porque isso mudou a minha vida, Senhor. Só que muito mais do que mudar a minha vida, isso tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, Senhor, eu não estou falando de algo, Senhor, que eu creio somente. Eu estou falando de algo que nós vivemos, Senhor. Aquilo que tem se tornado, Senhor, coisas tão grandes, Pai, como, Pai, bases, projetos, Pai, empresas, organizações, ONGs. Senhor, aquilo que, Senhor, tem um poder de dar sentido para a vida de muitas pessoas, eu quero te pedir, Senhor, traz esse sentido, amplia o entendimento de cada um que está ouvindo sobre isso. Senhor, para que eles sintam a necessidade de compartilhar para mais pessoas, Pai. Que eles não sejam represa, mas eles sejam rios, Senhor. E eu quero orar especificamente, Senhor. Se tem alguém nesse grupo, Senhor, que está ouvindo isso, e tá como eu, Senhor, há 2 anos atrás, que tinha um sentimento e uma cisma a respeito da graça. Senhor, mostra, Pai, que não é uma pílula, Senhor, e não são duas escolhas diferentes. Senhor, é um evangelho só, Senhor, que se completa e que cresce, que amadurece. Então a minha oração agora, Senhor, é que os teus filhos e as tuas filhas, eles possam, Senhor, sim, ter consciência que fomos justificados e teu amor invadiu a vida dele através da graça. Mas que agora chegou o tempo de não ser mais como menino, Senhor, e alcançar, Senhor, coisas grandes, Senhor, no teu reino. Então, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor possa ajustar a transmissão e a recepção. Se em algum momento, Senhor, dá ênfase, dá força, Senhor, que eu falei aqui, pareceu, Senhor, algo crítico, Senhor, eu quero desligar e quero declarar que o teu reino, Senhor, não é de críticos, é de transformadores. O Senhor me transformou, Pai, numa pessoa realizadora e que o Senhor possa transformar cada um que está ouvindo num realizador, num transformador. Declaro que nesse grupo, nesse curso, Senhor, não terá espaços para críticos, Senhor. Nós não abriremos a nossa boca para falar mal da tua igreja, Senhor, mas nós abriremos a tua boca para despertar a tua igreja para propósitos maiores. Em teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Então é isso. Eu gravei aqui, ó. Eu estou gravando em muitos lugares. Por quê? Porque todo esse conteúdo ele está sendo registrado, documentado para virar parte de um conteúdo avançado maior, que depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu estou aqui além do meu note, da câmera aqui, ainda estou com outra câmera aqui. E esse conteúdo vai ser editado e melhorado para a gente alcançar mais e mais pessoas. Então, na gravação aqui deu exatamente 1 hora. Consegui atingir o objetivo da short class. Não é tão short quanto outras aulas normais, mas comparando com a nossa imersão de 3, 4 horas, 1 horinha foi demais. Então eu vou abrir aqui o link do bate-papo para esclarecer algumas dúvidas. Eu vou encerrar aqui a gravação. E é isso. Não dúvida, comentários. Se você quiser colocar alguma coisa no bate-papo aí, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos. Se não tiver, eu encerro e a gente se vê na próxima short class, tá bom?